Bom, pessoal, bom dia. Estamos começando aqui mais um Connection Wealth Planning da XP Private. Eu sou o Renato Folino, responsável pela área de Wealth Planning do Private da XP. Quem está comigo aqui hoje é o Gabriel Campoy, do nosso time de Wealth Planning. E a gente convidou o Dr. Hermano Barbosa, sócio sênior do BMA Advogados, para conversar hoje sobre declaração de ajuste anual da pessoa física. Acho que a gente está chegando no prazo limite para a entrega das declarações e é sempre bom a gente esclarecer alguns pontos aqui relacionados a esse tema. E a gente vai fazer uma conversa aqui bastante informal e tentar puxar alguns assuntos importantes aqui que dizem respeito, obviamente, ao dia a dia dos nossos clientes aqui de gestão patrimonial. Eu acho que a primeira coisa é o prazo, né? Uma coisa interessante, porque historicamente sempre foi o último dia útil de abril a entrega da declaração. Esse ano, uma novidade, a gente esticou mais um mês. A gente teve na pandemia um período um pouco de transição em relação a isso, mas não sei se isso veio para ficar ou não, mas esse ano pelo menos é até o último dia de maio. Hermano, obrigado por você estar aqui com a gente, é sempre um prazer te receber e obrigado de novo por você poder ajudar a gente aqui com esses temas. Folino, Gabriel, eu que agradeço, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e, enfim, vamos falar, tema importante. Conversar. Obrigado de novo. Assunto não falta, né? Assunto não falta. Não falta. Hermano, obrigado pela presença. A gente lida muito com famílias que têm um patrimônio imobiliário relevante, né? Acho que é algo até cultural do nosso cliente. E aí uma série de alternativas são discutidas em relação ao que se fazer com os imóveis, pensando em mais eficiência tributária, pensando em sucessão, pensando em eventualmente proteção patrimonial. Quando a gente traz para o mundo da declaração de imposto de renda, existe lá normalmente o primeiro item da ficha de bens e direitos, né, a lista dos imóveis, das propriedades imobiliárias, tanto residenciais quanto comerciais ou até imóveis rurais que são declarados na ficha de bens e direitos, e a gente percebe que o programa tem se sofisticado bastante, né? Hoje exigindo mais informações do que exigia no passado, para que de fato cada um dos imóveis esteja listado. Mas também é muito comum a gente propor uma alternativa aqui de planejamento, que é a holding patrimonial, a holding imobiliária, né? Aquela pessoa jurídica, normalmente uma sociedade limitada, que tem como os cotistas ali pais e filhos, para consolidar esse patrimônio, para poder ter um pouco mais de facilidade na sucessão e até uma eficiência tributária. Como que você enxerga isso, a utilização da holding, acho, nesse contexto de planejamento patrimonial, e os reflexos importantes aqui de declaração, né? Quem tem que declarar, né? Quem tem a propriedade de cotas, a gente vê muito essa questão de doação com usufruto, enfim, acho que seria legal para a gente começar o bate-papo aqui. Vamos lá, Gabriel, esse é um ótimo ponto, realmente. A gente vê muitos clientes com patrimônio imobiliário relevante, seja em termos absolutos, seja relativamente em relação ao patrimônio que ele próprio tem. E é comum também a organização do patrimônio através de empresas imobiliárias. Uhum. Aproveitaria esse tema até para uma mensagem inicial. Eu gosto de bater nessa tecla, não é porque eu sou advogado, às vezes advogado, não é sim ou não, depende, né? As pessoas não gostam de ouvir isso. Mas a verdade é que eu acho que esse tema já é um tema que ilustra bem como o planejamento patrimonial e sucessório normalmente não é amigo de regras absolutas. Uhum. A gente pode ter situações em que faz muito sentido para um cliente ter o seu patrimônio organizado através de uma sociedade, Sim. mas outras não, em que talvez faça mais sentido você ter o seu patrimônio imobiliário detido diretamente através da pessoa física. E havendo casos até que a gente chega em soluções intermediárias. O cliente nos procura e a gente vê vantagens em colocar um grupo de imóveis dentro de uma determinada pessoa jurídica e manter um, outro, alguns por razões especiais que podem ser tributárias ou não tributárias fora daquela estrutura societária. Muitas vezes a gente vê que a holding imobiliária é o santo graal, né, do planejamento patrimonial. Não necessariamente isso é verdade. Não né? é isso, exato. Acho que depende muito do objetivo Claro. da pessoa e mesmo de custos que devem ser considerados para a montagem dessa estrutura, né? Assim, para quem está nos ouvindo e se não for tão familiarizado com o assunto, a diferença essencial é que na pessoa física os aluguéis recebidos são tributados à tabela progressiva mensal, portanto até 27,5%, enquanto os ganhos na venda de imóvel são tributados à tabela progressiva de ganho de capital, que vai de 15% para ganhos até 5 milhões de reais, até 22,5% para ganhos muito expressivos, acima de 30 milhões de reais, com faixas intermediárias no meio do caminho. Né?
Por outro lado, na venda de imóveis, essa é uma exceção em relação a todos os outros bens que integram o patrimônio da pessoa física, são admitidas reduções na base de cálculo que diminuem o valor total do imposto a ser pago em função do tempo de propriedade que você detenha aquele imóvel. Então, imóveis detidos há muito tempo vão estar sujeitos a um ganho de capital inferior do que imóveis que sejam detidos há menos tempo. Além de possibilidades como a famosa lei do bem, que permite você ter uma isenção total de ganho de capital desde que você reaplique o produto na compra de um novo imóvel ou quitação de um financiamento relativo à aquisição de um novo imóvel. Essa foi uma novidade importante e uma prerrogativa que você pode usar a cada 5 anos. Na pessoa jurídica, a tributação nominalmente parece ser inferior. Se for uma pessoa jurídica que tiver um lucro presumido, o aluguel vai ser tributado para valores acima de R$20 mil mês, né? Perto de 15%, né? 14,53%. Na venda de imóveis, se for um estoque de imóveis de uma empresa imobiliária com os imóveis no circulante, a 6,73% sobre o valor da venda, a gente esquece o ganho. E aí a gente começa a comparar, o que vale mais? Tem uma base de receita ou tem uma base de ganho? Né? Para colocar os imóveis dentro da pessoa jurídica, normalmente é uma questão de legislação municipal, mas normalmente tem uma incidência de ITBI, então tem um custo de entrada. Então já daí a gente começa a ter diferença. A partir de que momento a economia que eu tenho no aluguel, sendo tributado a 14,53% versus o 27,5%, nos torna mais eficiente ter esses bens dentro da pessoa jurídica para o que eu tive que pagar ITBI na contribuição. Perfeito. Então essa é a diferença. Declaração de imposto, dependendo do custo de aquisição, desculpa te cortar, não. Também faz sentido ou não você usar a prerrogativa de estar dentro de uma PJ ou vender na pessoa física para ter a aproveitar redução. O ganho, né? Se ele é muito grande, se ele é significativo ou não para ter redução. Então, exatamente. E na declaração de imposto de renda vão aparecer em locais, quer dizer, tanto cotas ou ações de empresas aparecerão na seção de bens e direitos, assim como imóveis. Chamam a atenção aqui, como bem levantado pelo Gabriel, que as informações estão se tornando cada vez mais complexas, detalhadas na declaração de imposto de renda. Então, aquela recomendação que a gente sempre faz de não deixar para o último dia, porque você pode se ver assim, obrigado a informar informações que você não se recorda, né, ou não contava com elas, porque a declaração tem sofrido atualizações sucessivas assim, a cada ano, para imóveis, número de inscrição no RGI e outras informações mais detalhadas. Os códigos de identificação de bens e direitos mudaram no ano passado e assim continuam nesse ano, mas em síntese é isso. Né? Não, perfeito. Você tocou num ponto super importante, né? A gente, falando um pouco de sucessão em relação ao patrimônio imobiliário, a gente recebe muito essa dúvida, né? Bom, eu herdei um patrimônio imobiliário e agora eu tenho algum interesse em venda, portanto, eu poderia aproveitar esse fator de redução em função da data que o meu ascendente adquiriu esse imóvel, né? Mas tem uma pegadinha aqui, né? Porque o fato de herdar um imóvel você tem uma atualização da data de aquisição. Então, existe uma oportunidade que a gente sempre coloca para os clientes de atualização do valor nessa passagem via um processo de inventário, né? No contexto de uma sucessão, para se aproveitar dos fatores de redução, né? Não adianta transmitir por custo e depois querer usar a data antiga daquele imóvel que foi comprado lá atrás. Né? O momento do inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, porque essa possibilidade pode ser utilizada em ambos, é um momento muito oportuno para se parar, para tomar essa decisão e avaliar a conveniência dela, e que não precisa ser tomada em relação a todo o patrimônio, pode ser tomada em relação a imóveis isolados. Um outro ponto ainda importante que é bom considerar é que, enquanto a tributação do ganho de capital ela segue alíquotas progressivas de 15% a 22,5%, por uma circunstância histórica, que a lei assim previa desde lá de trás, quando você vai atualizar o patrimônio para transferir para os seus herdeiros, né, que seria o mesmo caso de uma doação, a alíquota é fixada pela lei em 15%. Então a gente está fora da escadinha. Então, assim, é claro que isso aqui vale para imóveis de um valor expressivo, mas para mostrar como é importante a gente parar para pensar nesses momentos, para tomar uma decisão ponderada e pensada, planejada, né, sobre qual caminho a seguir. Perfeito. Só para fechar esse tópico aqui, acho importante comentar também quem tem a obrigatoriedade de declarar o imóvel, né, que é o efeito de propriedade. A gente vê muito aqui a utilização do planejamento sucessório via doação em vida com reserva de usufruto, né? E quem declara é quem tem a propriedade, ainda que essa propriedade seja vazia, né? Ainda que
tenha ficado usufruto em nome dos pais, normalmente, que fizeram essa doação. Tanto no caso de um imóvel, quanto no caso, eventualmente, de ter sido organizado através de uma holding patrimonial. Eu acho que isso é um ponto interessante. Eu queria que você explorasse um pouco isso, essa questão da necessidade da declaração da nova propriedade, que é efetivamente aquilo que foi doado, e do usufruto, que é aquilo que foi retido pelo doador. Então, como é que isso se comporta nas declarações individuais de cada um? Vamos lá, isso é um bom ponto e também pode ser usado paradigmaticamente para outros bens, por exemplo, cotas ou ações, porque a lógica vai ser essencialmente a mesma. Se a gente otimiza aqui o nosso tempo também em benefício do ouvinte. Mas quem deve declarar a propriedade do bem é o nu proprietário, quem recebeu a nua propriedade, ainda que não tenha direitos econômicos relativos àquele bem, ou mesmo políticos, no caso de ações, por exemplo, ou cotas de uma sociedade, né? Esses direitos normalmente são reservados na pessoa do usufrutuário, quem tem o direito de usar e gozar, aproveitar, dispor da coisa. Mas, ao mesmo tempo, o usufrutuário conserva direitos ali, que também devem ser declarados. Na prática, como é que isso funciona? O nu proprietário declara o bem recebido em doação, ou seja que título for, né, pelo custo que ele pagou, ou pelo custo pelo qual ele recebeu numa doação, por exemplo. E o usufrutuário declara aquele direito de usufruto na seção de bens e direitos também, por um valor simbólico, R$1, R$1, enfim. Mas até para você justificar na sua declaração a origem de rendimentos que você possa ter decorrente da exploração daquele bem. No caso de imóvel, um aluguel, por exemplo. No caso de ações ou cotas, dividendos que possam ser percebidos em razão da sua distribuição de lucros pela sociedade. Então, assim, ambos declaram, só que o valor original, né, segue para o nu proprietário. A gente vê muito a confusão com aquela regra do ITCMD, né, de recolhimento do ITCMD no momento da doação e da reserva do usufruto. Isso, né? Alguns estados dividem terço, a base de cálculo. ou metade, e aí, lembrando que são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. E, aliás, a própria base é diferente, né? Apesar de a gente ter tido até um precedente recente no Supremo sobre qual seria o custo para fins de imposto de renda de um imóvel recebido em razão de herança ou sucessão, mas acho que assim, ainda estamos falando aqui de discussões judiciais, né? Mas quando a gente desce para a realidade da letra da lei, vamos dizer assim, a gente tem coisas diferentes. Uma coisa é a base, né, numa sucessão. É a base de cálculo do ITCMD, do Imposto Estadual de Heranças e Doações, que é o valor venal, é o valor de mercado do imóvel, ele que deve ser considerado, ainda que na declaração de imposto de renda o meu custo histórico seja baixinho, porque já vem de muito tempo, né? E outra coisa é o custo para fins de imposto de renda. O contribuinte, o cliente, ele pode até atualizar esse valor para fins de imposto de renda, mas ele vai ter que pagar imposto em cima. Perfeito. Excelente. Trocando um pouco de assunto aqui, vamos entrar no mundo dos ativos financeiros, que eu acho que é legal a gente abordar também, né? De forma geral, irmão, nós temos ativos isentos, temos ativos com tributação de renda fixa e temos ativos com tributação de renda variável, né? E isso é refletido em capítulos específicos também da declaração, para que você tenha o tratamento tributário correto. Quando a gente traz para o mundo das pessoas físicas, a gente tem ali essa segregação muito clara na ficha de rendimentos, né? Tem fichas de rendimentos isentos, tem fichas de rendimentos sujeitos a uma tributação exclusiva na fonte, ou até aquela ficha de rendimentos que é tributado ao longo do ano, mas está sujeita a uma complementação ou uma devolução, né? O famoso ajuste anual. Trazendo para o mundo das aplicações financeiras, quando a gente olha para a renda fixa, geralmente essa tributação também acontece pela fonte pagador. Na né? fonte. De forma definitiva, você tem que estar atento ao informe de rendimento para prestar aquelas informações corretamente. Às vezes, centavo de diferença, quem examina isso é um computador, então às vezes centavo de diferença, a troca de número no CNPJ que é informada, apesar de que isso melhorou, agora você já tem uma vinculação melhor da Receita para impedir que você coloque um CNPJ equivocado ali, às vezes por um erro de digitação, mas são típicos erros que costumam causar uma malha fina, por exemplo, e que não há nenhuma razão para isso, devem ser evitados através de um preenchimento com atenção. Né? Perfeito. A gente recebe uma dúvida muito comum, né? Eu posso consolidar todos os ativos financeiros em uma única linha da declaração? Bom né? ponto. Posso toda hora enxugar a minha isso. declaração? Exatamente. E acho perigoso, né? Eu acho perigoso. Tenho
naturezas tributárias distintas, CNPJs diferentes, então é uma declaração bem detalhada. Né? Exatamente, assim, um advogado tributarista aqui com aquele viés de defesa apaixonada dos interesses do contribuinte, se batesse na minha porta para dizer que olha, fui aqui questionado pela Receita, eu ia até dizer assim que na essência a Receita Federal estaria recebendo aquelas informações, né? Então não deveria haver aí um erro por parte do contribuinte. Porém, essa não seria definitivamente a minha recomendação para um cliente, porque no mínimo eu vou estar dando informações que não são tão claras, né, para o fisco, e ao mesmo tempo o fisco tem acesso a esses dados, terá necessariamente acesso a esses dados por outros meios, através de informações prestadas automaticamente pelas próprias instituições financeiras. Então isso no mínimo pode gerar uma falta de visualização automática por parte da administração tributária, que dá causa uma fiscalização que ninguém quer, né? Eu acho que tem, eu sempre, quando a gente fala um pouco da declaração, nas conversas que a gente tem com os clientes, eu sempre tento levantar esse ponto. A gente precisa entender que, apesar da Receita ter todas as informações lá, ela pode não ter o filme, né? A história toda. Então, dependendo do jeito que você informa na tua declaração, ela não consegue entender o que você está colocando ali. Você entendeu porque você está fazendo. Agora, ela não tem toda a informação, ela tem uma foto do dia 31/12, mas ela não tem a história do ano inteiro, muitas vezes, que na tua cabeça é muito claro, do contribuinte é muito claro, mas que ela não tem. Então, quanto mais detalhada a informação for, menos problema gera para você, contribuinte, na hora dela fiscalizar a tua declaração. Então, eu acho que é isso que é importante, né? Não tentar simplificar demais para não cortar um pedaço dessa história e a Receita não entender o que você está querendo dizer aquilo ali. Exatamente, eu acho que esse é um ótimo ponto. Eu acho que a declaração de imposto de renda, nesse sentido, ela deve ser vista como uma oportunidade para o contribuinte Sim. de colocar as informações na mesa de uma forma que seja clara, não apenas para ele, mas também para um terceiro Perfeito. Que vai examinar aquilo. E sabendo que em uma futura fiscalização, eu já tive experiências dessa natureza, por vezes a gente traz informações, mesmo declarações antigas, mas que traziam informações que eram correlacionadas com aquele tema que está sendo tratado, para você ter a oportunidade de apresentar um esclarecimento e mostrar que não, aquilo estava correto, aquilo já constava ali, olha, isso aqui, essa participação que estou declarando na propriedade já vinha desde lá de trás, então, alguma coisa do gênero. Você tocou num ponto interessante, que é só para aproveitar esse gancho sobre declaração de bens consolidados, né? Para tentar sair um pouco aí para um caso, para uma categoria de bens que às vezes eu vejo um pouco menos isso, às vezes por razões até de confidencialidade, alguma coisa do gênero, mas para a qual não tem uma resposta certa, é questão de obras de arte, por exemplo, né? Você, a rigor, deveria declarar as obras de arte individualizadamente, cada uma delas, tal como uma aplicação financeira, né? Por seu custo, referências a quando foi adquirida, informações suficientes para identificar o que é aquela obra, né? Joias e coisas do gênero, né? Mas já vi casos em que contribuintes preferiram declarar aquilo de uma forma consolidada. Aí, quando ele toma essa decisão estratégica, vamos dizer assim, ele também está assumindo um ônus de ter uma capacidade de demonstrar isso amanhã ou depois, extra declaração, fora da declaração, através de documentos acessórios que deveriam ser muito claros, né? Para que ele não tenha uma má surpresa. E eu acho que, pegando de novo esse gancho, fugindo até um pouco dessa questão relacionada aos investimentos financeiros, muitas vezes a gente acaba trabalhando muito com os clientes, né, irmão, em planejamentos patrimoniais, estruturas patrimoniais, e que esse planejamento requer etapas de constituição. E aí você sai do ponto A e chega no ponto B. Mas para sair do ponto A e chegar no ponto B, ou você passou pelo A1, A2, A3, então você tem várias etapas. E quando isso muitas vezes acontece dentro de um único ano fiscal, é complexo da Receita entender que você saiu do ponto A e chegou no ponto B, porque ela não está enxergando tudo que você fez. Por isso que muitas vezes a gente fala, olha, é muito importante, muitas vezes você dá tempo para que a Receita consiga enxergar todas as etapas desse planejamento, para que você não corra o risco dela não estar entendendo e te chamar para conversar. Então, assim, bom, mas isso aqui não é legal? Não, é perfeitamente legal tudo que você está fazendo, mas ela não está vendo. Ela viu que você saiu daqui e chegou aqui, mas como é que você saiu daqui e chegou aqui? Você precisa mostrar todas essas etapas. E aí,
talvez ter 1, 2 ou 3 exercícios para você mostrar para ela o que você está fazendo, isso te dá substância também para que ela possa entender o que foi feito ao longo do processo. É verdade, e às vezes acontece até de dentro do próprio ano você ter mutações patrimoniais significativas, troca de bens por outro, e que se você pegasse fotografias isoladas em 31 de dezembro do ano anterior e 31 de dezembro do ano de referência, elas não aparecessem, mas durante o ano acontecem coisas. Vamos pensar um exemplo. O contribuinte que tivesse investimento em ações de uma determinada companhia, né, listada, e essa companhia foi incorporada por outra. Houve uma incorporação de ações, por alguma razão. Pode ser cotas de um fundo de investimento que foi incorporado por outro ou cindido, né? Essas operações que a gente costuma ver. Aquele investidor, por vezes, não tem nenhuma ingerência sobre aquele processo e, de repente, aquele papel da empresa A ou do fundo A é substituído por ações da empresa B ou cotas do fundo B. Né? E ele resgata ou vende aquelas cotas, aquele papel durante o período. Então, às vezes faz sentido, não estou dizendo assim que essa seja uma recomendação para todos os casos, mas às vezes você se vê obrigado a informar um bem que você teve durante o ano, ainda que transitoriamente, né, com valor zero, porque em 31 de dezembro era valor zero, mas a seção de bens e direitos, na descrição do bem, dá a oportunidade, tudo bem, você não vai escrever um tratado ali, mas dá a oportunidade de colocar umas informações mínimas ali, pelo menos, que sejam suficientes para você contar justamente essa história que você está mencionando, Folino. Um pouco do filme, né, e não da foto. Né? É isso. Falando um pouco de ações, Hermano, a gente tem uma ficha também específica aqui para renda variável, né? E também surge bastante essa dúvida, né? Qual é o momento de recolhimento, né? Eu deveria recolher na entrega da declaração ou eu tenho que tomar cuidado no mês a mês? Até porque na renda variável, muitas vezes essa tributação não é uma tributação na fonte, né? O próprio contribuinte que precisa fazer essa apuração mensal, né? Normalmente não é. Essa apuração é feita mensalmente, ela é reportada na declaração de imposto de renda, e se não foi recolhido o imposto mensalmente, o contribuinte está sujeito a multa de mora e juros relativos a esse período, e juros que cá entre nós não são brincadeira também, não são baratos. Assim. Ainda que os ganhos já não têm sido tão altos como outrora e os juros tão altos. Então, assim, é bom estar atento a isso. Esse é um tema de crítica mesmo, porque é um tema de dificuldade por parte dos contribuintes, gera muita complexidade no preenchimento da declaração, especialmente para quem tem uma posição, assim, uma postura mais ativa na gestão do seu portfólio pessoal de investimentos financeiros, né, aplicações de mercado de capitais. Eu acho até que a Receita já se manifestou algumas vezes dizendo, assim, conceitualmente ser sensível a essa questão e concordando de que deveria haver um sistema mais racional, mas não existe até hoje. Né? O sistema ainda é muito difícil. A gente recebe muito essa dúvida, né? Existe um programa da Receita para apurar ganho de capital em renda variável? Não tem. Tem o Excel, né? Tem a famosa planilha. Né? Tem calculadoras hoje, né? Existem calculadoras, mas assim... Na aplicação financeira, você tem a figura do administrador, né? Que tem essa função de back-office de calcular o imposto, ter controles e tal, até para compensações entre ganhos e perdas em aplicações financeiras, em fundos, por exemplo, sob o mesmo administrador, né? Mas em renda variável você não tem. Esse ponto é importante, né? Na renda variável temos uma previsão expressa de tributação do ganho líquido, né? Das negociações em bolsa, né? O que significa que eu poderia compensar perdas ali ocorridas em períodos anteriores. Lembrando que outra dúvida que a gente recebe bastante, né? Existe prazo para eu compensar prejuízos de exercícios passados? Você não tem prazo, você carrega isso indefinidamente. Esse prejuízo não caduca, né? Eu posso usar, caduca, exatamente. Mas sempre com lucros futuros, né? Exatamente. Não para trás. Não para trás. É isso. Tá. E só para fechar o tema de renda variável, né? Alíquotas diferentes também, se eu estou falando de operações comuns ou de day trade. Né? Day trade tem tributação mais elevada. Já houve tentativa no passado de se equiparar essas alíquotas, mas as alíquotas seguem sendo diferentes. Né? Perfeito. Fundos imobiliários, a gente também tem uma ficha específica, né? Existe aquele senso comum de que os dividendos, né? Que nem tecnicamente são dividendos, mas são isentos de tributação. Só é importante lembrar que na venda de cotas eu tenho uma tributação de ganho de capital. Sim. E também numa alíquota específica de 20%. Essa é até uma razão para você considerar na hora das decisões relativas à gestão do seu próprio patrimônio, você ter essa consciência de que você pode ter tributações diferentes conforme você trata da saída do investimento ou dos rendimentos que sejam pagos por ele, aplicações em
em produtos imobiliários em geral, acho que é um bom exemplo disso. Perfeito. Sim. Trazendo um pouco para o mundo dos fundos aqui, a gente usa muito uma estratégia, uma alternativa de planejamento, que é o fundo exclusivo. Sim. Parecido até conceitualmente com a holding patrimonial que a gente comentou, né? Eu tenho ali uma figura de cotas com pessoas participando em determinados percentuais. De consolidador de um tipo de investimento, nesse caso. Aí sim eu consolido, né? Voltando àquela história da consolidação, aqui a gente poderia consolidar de alguma maneira, né, a estrutura do dos investimentos. É isso aí. É verdade. São um bom instrumento financeiro, um bom instrumento de planejamento patrimonial e sucessório, né? Testado, tem história, né? Então, acho que é um veículo não à toa, muito utilizado, muito importante. Tem vantagens tributárias, sim, decorrente da postergação da tributação na medida que não tem come-cotas, pelo menos até agora. Já houve tentativas no passado para se criar essa tributação no caso dos fundos fechados, mas não há hoje, então essa é uma vantagem tributária ainda, mas eu acho que está muito longe de ser a única vantagem desse tipo de produto financeiro. Sim. Né? Você continua tendo bons argumentos para o seu uso, por exemplo, para planejamento sucessório. Né? Se você já tiver herdeiros, filhos que participem ali, uma forma de antecipar a transferência de patrimônio para outros membros da família, mas ao mesmo tempo deixando eles, vamos dizer assim, amarrados, né? E vinculados à tomada de decisão que ainda seja do cotista original. Né? Então, acho que são consolidação dos investimentos, sem sombra de dúvida. Então, assim, é um produto muito interessante. Compensação de lucros e prejuízos. Compensação, né? De lucros e diferentes prejuízos. naturezas, né? Diversas naturezas, de vários. Não só de renda variável, né? Mas renda fixa e variável, exatamente. inclusive. E sucessão também, né? O fundo, desde que ele seja fechado, né? Um condomínio fechado, ele permite a transferência de cotas em vida ou na sucessão, inclusive com usufruto também. A gente vê bastante, né, essa possibilidade de doação de cotas de um fundo com a reserva do usufruto, aí lembrando dessa questão de quem declara, né? Declara quem tem a propriedade, ainda que vazia. A regra é a mesma, né? A regra é a mesma para todos os tipos de bem. Exatamente. Perfeito. Acho que a gente eu acho que a questão da Previdência também era legal falar um pouquinho. Bem lembrado. Porque eu acho que tem uma diferença de quando você fala de declaração, quando você está falando dos PGBLs e dos VGBLs, né? Eu acho que você declara de maneiras diferentes ali, dependendo do tipo de previdência que você tenha. Não é isso? Porque são produtos diferentes, né? Eu acho que talvez aqui seja um daqueles casos que não quero dar uma de engenheiro de obra pronta aqui, mas que talvez lá atrás o legislador, quando criou esses produtos, pudesse ter adotado um nome ligeiramente diferente, de modo a usar siglas que não fossem as mesmas, para não induzir, parecidas, né? Porque uma letra, nesse caso, faz toda a diferença. Né? E com sons muito parecidos. E com sons muito parecidos. Podia ser J, né? E não P e V. Exato. Vamos lá. O VGBL, né? Vida Garantidor de Benefícios Livres, mas ninguém usa o nome completo, só chama pelo apelido e pelo acrônimo. Ele é um produto de natureza seguro, securitária. Né? Você diferente do PGBL, que é um plano de previdência. Né? Você faz contribuições durante o exercício que são dedutíveis sob limitações na apuração do seu resultado tributário. Né? Mas, por outro lado, ele vai ser tributável no momento em que você recebe o rendimento final. Então, o PGBL, em essência, ele é assim, a diferença entre os dois sobre utilidade tem a ver com o perfil econômico do contribuinte, né, e de suas atividades. O PGBL tende a fazer sentido para quem tenha rendimentos tributáveis, trabalho assalariado, por exemplo, né, por criar uma oportunidade de dedução sobre a base do seu imposto de renda que vai ser pago mensalmente e por antecipação e depois no ajuste anual no final do exercício. Enquanto o VGBL não. O VGBL ele tem uma natureza mista, né, de aplicação financeira na medida em que você possa sacar, que você pode resgatar, mas também um belo instrumento de planejamento sucessório na medida em que minha opinião jurídica não está sujeito ao ITCMD, ao imposto de herança, né? Então, por mais que alguns estados já tenham tentado adotar posicionamentos diversos, o Rio de Janeiro tenha chegado a prever na sua legislação, que depois foi declarada inconstitucional, um caso que ainda não transitou em julgado, mas ainda é um debate importante, e
vantagens sucessórias também no VGBL, na medida que a transferência do valor para os beneficiários que podem ser indicados com liberdade, né, pelo instituidor e mudados ao longo do tempo, né, você tem uma transferência muito rápida no momento do falecimento do titular para os herdeiros, para os beneficiários, e que não passa pelo inventário, né, não é inventariado. Então, o VGBL, ainda que não seja como um instrumento único de todo o seu planejamento sucessório, aliás, acho que isso é um bom ponto para ilustrar que normalmente o planejamento patrimonial sucessório não passa por uma solução só, porque definitivamente não. Infelizmente não existe solução mágica, não. Então é comum você usar o VGBL como uma das peças dentro do seu planejamento sucessório, normalmente para assegurar para os herdeiros acesso a uma liquidez fácil, rápida, quem sabe até para custear custos do próprio inventário, ainda que ele seja feito pela via extrajudicial, ou seja, em cartório. Perfeito. E depois de declaratório, você declara de maneiras diferentes, né? Sim. O VGBL você declara como na ficha de bens e direitos, não é isso? Exatamente. Como investimento. E o PGBL se declara como só as contribuições anuais que você fez. Que foram realizadas. Despesas, porque né? ele... Pagamentos efetuados. Aquilo ainda não é um dinheiro seu. Perfeito. Né? O contrário, você pegou o seu dinheiro que você tinha recebido, né, uma parte do seu salário, vamos dizer, que foi tributado, e você usou aquela parte justamente para fazer a contribuição a esse plano. Você entregou aquilo para a instituição administradora do plano, aquilo deixou de ser seu. Então, aquilo não entra na sua declaração de imposto de renda apenas como pagamento efetuado, e no dia que voltar vai haver a tributação. Perfeito. Que é o mesmo conceito do seguro de vida, né? Que a gente também usa bastante para o planejamento sucessório, né? Ele não vai aparecer na declaração, né? Eu posso ter uma despesa registrada ali como um pagamento, mas a propriedade daquele recurso foi transferida de fato para a seguradora. Exatamente. Talvez a única exceção que eu fizesse aqui para olhar com mais detalhe, num caso concreto, seja a depender de características específicas do seguro de vida. Seguros de vida mais sofisticados, que começam a chegar e ser utilizados no mercado, já existiam internacionalmente, começam a aparecer por aqui. Em determinadas circunstâncias, eu acho que eles podem ser equiparados a uma aplicação financeira, caso em que talvez fosse interessante você manter um registro ali na sua declaração, na medida em que você possa sacar e você não quer ser tributado em relação àquele valor sacado. Aliás, não quero correr o risco de derrapar e cair aqui no tema do momento, a medida provisória 1171, que foi editada agora na virada de Já vamos falar dela. Para maio. Pois é. Não, mas só para, sem querer dar um spoiler aqui, mas ela prevê, dentro do conceito de aplicações financeiras, tudo bem, tributação de aplicações financeiras do exterior, ela trouxe ali seguros e colocou um dos temas polêmicos da MP, mas enfim, só para ilustrar aqui que de fato, acho que sim, a depender das características, a gente pode tratar isso como uma aplicação financeira. E se for, de fato, né, eu deveria preservar o custo de aquisição. Sem né, dúvida. Para não ter que tributar de novo aquele valor que foi originalmente investido. Né? É isso aí. Perfeito. Acho que a gente pode entrar no tema de offshore, né? Que acho que é o tema do momento, né? A gente tem aí a novidade da MP. Mas antes de falar da MP, a gente percebe aqui que existe muita dúvida, né, em relação a como se declarar ativos no exterior. E como se tributar também ativos no exterior, muitas vezes porque a regra tributária brasileira não necessariamente é clara e muitas vezes eu também estou utilizando alternativas e estruturas que não existem no nosso direito brasileiro, né? Resumindo aqui um pouco a história, eu tenho ali a conta de pessoa física ou a estrutura de uma companhia offshore, aquela estrutura que é bastante utilizada para diferimento fiscal, né, em que eu possibilito ali o pagamento do imposto em algum momento posterior. As duas precisam ser declaradas, né? O Brasil exige que você declare bens no Brasil e bens detidos no exterior. Sem dúvida, é isso mesmo. Se vocês me permitirem, é só fazer um alerta aqui, a bem de esclarecer, assim, às vezes quem não tenha tanta familiaridade com o tema e esteja um pouco assustado pela quantidade de informações que começaram a aparecer relativas a essa medida provisória, que sim é muito importante, mas para deixar claro aqui que a gente está tratando da declaração de imposto de renda de 2023 relativo ao exercício de 2022. Né? Essa medida provisória que foi criada agora com novas regras sobre tributação de investimentos no exterior, que ainda deverá passar uma apreciação pelo Congresso Nacional, ninguém sabe se vai ser aprovada ou não, mas em qualquer cenário ela só produz efeitos para frente. Né? Então, hoje, quem já fez a declaração de imposto de renda ou quem ainda vai fazer até maio,
não precisa estar preocupado com relação ao passado, né? Quanto à medida provisória para fins de preenchimento da declaração de imposto de renda agora, cujo prazo está correndo, né? Então, só esse comentário. Mas, dito isso, sim, tanto aplicações financeiras feitas no exterior diretamente pela pessoa física, quanto investimentos feitos em sociedade no exterior, PICs, né? As Private Investment Companies, offshores, como se queira chamar, devem ser informados na declaração de bens e direitos, e rendimentos que tenham sido distribuídos precisam ser, eles devem ser tributados ao longo do ano, seja como ganho de capital, seja através do carnê-leão, a depender de sua natureza, e devem ser informados naturalmente na declaração de imposto de renda no final do exercício. Né? Perfeito. Aqui acho que tem um ponto importante, né? O tratamento tributário pode ser diferente dependendo da natureza do rendimento, né? A Receita Federal se manifestou no sentido de que os rendimentos de aplicações financeiras no exterior têm naturezas de ganho de capital, né? Exatamente. E deveria ser tributado na tabela progressiva ali de 15 a 22,5%, algo que está sendo discutido agora na MP também, né? Mas essa é uma tributação no que a gente chama de regime de caixa, né? Então não é na entrega da declaração, eu preciso apurar isso ao longo do ano calendário. É uma tributação definitiva, exclusiva, ela é feita em separado de todos os demais rendimentos do contribuinte, ela não é afetada por nenhuma dedução, por exemplo, que o contribuinte possa ter decorrente de despesas médicas, com educação, dependentes, o que quer que seja, ela é tributada totalmente em separado. E deve acontecer durante o exercício. Então, se alguém, em maio de 2022, tinha um determinado bond de uma companhia americana que pagou cupom naquela data, né? Esse cupom representa um ganho decorrente, derivado daquela aplicação financeira, vai estar sujeito à tributação pelo imposto de renda. Se estiver fora daquela faixa de isenção de ganhos sobre o bem de pequeno valor, e havendo imposto a ser pago, o imposto deve ser recolhido até o último dia do mês seguinte ao seu recebimento, portanto, até junho. Se a pessoa deixar para recolher o imposto agora, em maio do ano seguinte, na apresentação de declaração de ajuste anual, ela vai ter aí já quase um ano, né? 11 meses de imposto em atraso, que deveria ser recolhido com acréscimo. Perfeito. E outra coisa importante, que é uma dúvida que as pessoas muitas vezes têm, independente do retorno desse dinheiro para o Brasil, né? Porque muitas vezes, mas eu não trouxe o dinheiro de volta, eu tenho que pagar imposto. Exatamente. Isso não é verdade, né? Não é verdade. Independentemente do retorno para o Brasil adota um modelo para a tributação de pessoas físicas, que é a tributação em bases universais, não está vinculado à fronteira. Então, se você recebe dividendos de uma empresa distribuídos no exterior, se você recebe cupom, juros, ganhos de uma aplicação financeira no exterior, eles devem ser tributados no Brasil, a se considerar o câmbio da data em que esse rendimento aconteceu, independentemente deles não serem trazidos ou não. Independentemente de você atrasar, não, mas eu fiquei 6 meses lá e só fui trazer 6 meses depois, o dólar tinha variado, pouco importa. A tributação é aquela tributação lá de trás. Né? Perfeito. Entrando um pouco no assunto da PIC que você comentou, né, a companhia offshore, aí a gente tem uma regra diferente, né? Eu tenho, até hoje, pelo menos, uma possibilidade de diferimento, considerando que os ganhos e rendimentos estejam ali represados dentro da companhia, né, que não sejam distribuídos. Exatamente. Quando você deixa de ter uma aplicação financeira diretamente, né, e passa a ter ações de uma empresa, e essa empresa tem aplicações financeiras, eventuais lucros ou perdas serão lucros ou perdas apurados pela pessoa jurídica, não pelo sócio. Né? O sócio só é tributado quando esses lucros são distribuídos. Não tem como ser diferente, porque aquilo não é o resultado dele. Né? E hoje, essa tributação só acontece quando os lucros são distribuídos, razão pela qual a gente tem essa possibilidade de diferimento. Que, veja, não é uma falta de recolhimento, você vai pagar imposto, só que você vai pagar no dia em que isso for distribuído. Né? Então, de fato, é um instrumento eficiente para o planejamento tributário, claro, né? Relativo ao seu patrimônio. Em matéria de declaração de imposto de renda, que é o nosso tema aqui, o uso dessas empresas, e aí a gente pode fazer um paralelo com o fundo aqui no Brasil também, tem uma vantagem de simplificar a declaração de imposto de renda. Você deixa de informar todas as operações e ativos que compõem a sua carteira para informar exclusivamente as ações, capital, né? O valor do capital histórico que você investiu ali
Exatamente. E compensa ganhos e perdas, né? Sim, porque a aplicação direta no exterior você não compensa ganhos e perdas, diferentemente até do que acontece aqui no Brasil, como a gente comentou. Sim, sim. E você tocou num ponto que é muito importante, que é essa questão, de novo, e eu acho que reforçando, a gente falou da necessidade de você declarar no Brasil os investimentos que você tem no mercado brasileiro, na sua conta de investimentos, item a item, ativo por ativo. Essa obrigatoriedade é exatamente a mesma para as operações que você tem fora do Brasil. Ou seja, se você tem uma carteira de investimentos na sua pessoa física, numa conta no exterior, a orientação é sempre também declarar ativo por ativo e não o saldo da sua conta genericamente. Né? Exatamente. E aí, no caso de aplicações financeiras no exterior, quem já tem pessoas que já têm familiaridade com isso, né? Mas quem não tem tanta familiaridade, é um alerta redobrado para a pessoa tomar cuidado de obter essas informações com antecipação e olhar para essas informações com uma relativa antecedência, porque enquanto aqui no Brasil os informes de rendimento eles já são preparados na medida do possível, de forma assim, entre aspas, mastigadas, né, já direcionada para o preenchimento. Quem está fazendo a declaração de imposto de renda agora pode querer me xingar, né? Pô, tá querendo dizer que é fácil aqui? Pois é. Vem fazer a minha, então, né? Mas, enfim, tudo é relativo na vida, né? Assim, são informações que já foram elaboradas pensando nessa finalidade, né? As do exterior, não. Então, às vezes, você tem até períodos de extratos que não conferem com o período do ano calendário. Sim. Né? E bancos diferentes adotam modelos diferentes. Então, é importante estar atento a isso e obter essas informações com antecedência. E para quem tem uma estrutura de PIC, por exemplo, a importância do balanço patrimonial, né? Cada vez mais ele é um documento fundamental aí para apuração. O balanço patrimonial é de importância fundamental. Ele é importante para a declaração de imposto de renda, para demonstrar a existência daquela empresa, a composição do seu patrimônio, a natureza das distribuições que sejam feitas por aquela empresa para o seu sócio. Ele é importante anualmente para o preenchimento da declaração de capitais brasileiros no exterior do Banco Central, que não se confunde com a declaração de imposto de renda, mas que se baseia não no valor histórico, mas no valor patrimonial da empresa. E se a medida provisória, de novo, impossível não falar dela, for convertida em lei, vai assumir uma importância ainda maior sem dúvida. No futuro. Sim. Na medida em que ele será a base para determinar o quanto de imposto seria pago automaticamente aqui no Brasil a cada ano em relação àquele investimento. E já pegando esse gancho, e considerando que a gente tem mais uns 10 minutinhos de conversa, o que essa medida provisória pode trazer de mudanças, pensando do ponto de vista de pagamento de imposto e de declaração aqui no Brasil, que eu acho que tem algumas aí importantes por aqui. Se, obviamente, com a sua ressalva de se ela for convertida em lei no prazo dos próximos 120, com recesso aí talvez 150 dias, 140, 150 dias. Exatamente. Vamos lá. Então, antes de começar, falar rapidamente aqui, isso é uma medida provisória, né, como comentou o Folino. Sendo uma medida provisória, ela tem força de lei, mas o Brasil nunca é fácil, né? Mas ela precisa ser convertida em lei para produzir seus efeitos em matéria tributária, no que signifique aumento de imposto ou criação de novos impostos, que são muito dos temas tratados. Então, ela precisa ser convertida em lei para produzir efeitos a partir do ano que vem, e essa conversão em lei vai ser objeto de um projeto de conversão a ser apreciado pelo Congresso Nacional nesse prazo que o Folino comentou, de 120 dias, que na prática acaba sendo um pouquinho maior em razão do recesso. Então, assim, tudo que a gente vai falar aqui, esse disclaimer para os nossos ouvintes, para não precisar ficar repetindo toda hora, na premissa de que ela seria convertida em lei com o seu texto atual. Porque, lembrando, ela pode sofrer qualquer tipo de alteração durante sua tramitação e mesmo ser rejeitada. Né? Aliás, eu sempre faço essa ressalva, né? Eu falo que a única certeza que a gente tem nesse processo é que o texto apresentado não será o texto aprovado. É verdade. Essa é uma certeza absoluta. Verdade. Tira, coloca, vai ter um monte de coisa aí. É verdade. Então, dito isso, assim, eu diria que essa medida provisória, que é muito importante, ela trata de tributação de investimentos no exterior com 4, talvez 5 eixos principais, grupos de medidas principais. Em grande resumo, primeiro, ela muda regras de tributação de aplicações financeiras no exterior, já vamos falar no detalhe. Segundo, ela muda regras de investimento no exterior via sociedades controladas, entidades controladas, as offshores. Terceiro, ela cria regras de tributação de trusts.
Quarto, ela cria um regime de atualização do valor de bens no exterior. E quinto, ela revoga algumas regras antigas sobre forma de apuração de ganho de capital. Dito isso, e vou procurar focar no que isso repercute ou repercutirá nas declarações de imposto de renda, em primeiro lugar, com relação a aplicações financeiras no exterior. Ela cria um novo regime de alíquotas, esquece aquele regime de alíquotas atual progressivo de 15% a 22,5% para criar uma alíquota que, em bom português, é quase uma alíquota única de 22,5%. Tem uma faixa de isenção para ganhos até R$6.000. É difícil de imaginar quem tem uma aplicação financeira no exterior com custo, com trabalho, para ter um retorno financeiro anual, né, de R$6.000. Então, é uma faixa muito baixa. Cria uma faixa inicial de tributação a 15% para rendimentos ou ganhos anuais até R$50.000, que dá R$4.160 por mês, né, baixo também. E para tudo que passa é 22,5%. Para simplificar a nossa vida, eu vou falar em 22,5%. Então, essa tributação, essa alíquota nova, muito mais elevada que a atual, porque para você chegar a 22,5% no regime atual, você teria que ter ganhos no exterior acima de R$30 milhões, né? Mas vamos combinar diferente. Que muito maiores que 50 mil. E mais uma novidade que repercutirá na vida do investidor também é que ela prevê recolhimento do imposto não mais em bases mensais, mas apenas no encerramento do exercício com a entrega da declaração de ajuste anual. Isso realmente é um ponto positivo. Facilita, né? Facilita, vai recolher o imposto uma vez só, né? Apesar do texto ser um pouco confuso, né? A gente teve uma leitura inicial nesse sentido, depois discutimos, não, está falando em pagamento do imposto ao longo da alienação, da realização, enfim, depois veio as explicações ali do Ministério da Fazenda. Assim, exatamente, mas eu acho que vai ser um recolhimento único uma vez por mês, um aspecto positivo. Acho que, deixa eu chorar um pouco aqui, acho que está perdendo uma oportunidade de mudar o regime, simplificar o regime, racionalizar o regime, permitindo compensações de ganhos e perdas, por exemplo. Ela visa arrecadação, mas não racionaliza o regime. Mas esse ponto é positivo, fazer um recolhimento anual. Muito bem. Com relação a investimentos em offshores, em sociedades no exterior, ela acaba com essa regra de diferimento do imposto para pagamento apenas na distribuição. Ela presume que no caso de entidades controladas, vou falar já sobre o que é isso, no exterior, essa distribuição aconteceria anualmente, né, com recolhimento do imposto também uma vez só, por ocasião da entrega de declaração de ajuste anual. Então, se eu tenho 80% de uma empresa localizada no exterior e essa empresa teve um lucro de 100 dinheiros, eu consideraria como se 80 desses dinheiros fossem atribuíveis a mim, sócio controlador, devendo pagar um imposto aqui no Brasil, ainda que não tenha havido a distribuição. Essa regra se aplica para empresas que estejam localizadas em paraíso fiscal, tecnicamente país de tributação favorecido, regime fiscal privilegiado, ou empresas que estejam, melhor dizendo, entidades que estejam que não tenham uma renda ativa própria superior a 80%. É um conceito que foi criado pela lei para designar o que são rendimentos assim operacionais. Ela não pode ter renda passiva, ou seja, juros, royalties, apenas ganhos financeiros, né? aluguéis, coisas do gênero. Assim, precisa ser uma fábrica. Quem tiver uma fábrica no exterior não precisa estar muito preocupado, mas quem não tiver isso, é melhor olhar com muita... provavelmente 99% dos nossos exatamente, clientes. é melhor estar preocupado. Então, enfim. E até me corrigindo aqui, estou falando sociedade, né? É entidade controlada, né? Perfeito. É um conceito que não é jurídico, não é novo, foi criado aí por essa lei, mas ele fala em entidades controladas ou não. Na prática, ele quer pegar não apenas sociedades, mas também outros tipos de veículo contratuais, enfim, condominiais, que sejam utilizados para a realização de investimento, aplicação financeira no exterior. Fundos de investimento, por exemplo. Mesmo sem personalidade jurídica. Mesmo sem personalidade jurídica. Não é a primeira vez que o governo tenta criar uma regra dessa natureza. Outros governos já tentaram. No governo Dilma, em 2013, isso foi tentado pela primeira vez, MP 627, foi rejeitado pelo Congresso Nacional. Em 2021, o governo Bolsonaro, aquele pacote... posso chamar de pacote de maldades aqui, né? Aquele pacote de maldades que era a 2337, criava isso logo na primeira tramitação no Congresso Nacional. Esse dispositivo foi excluído e agora ele volta, né? Então, assim, tem paralelo internacionalmente, outros países adotam
regras semelhantes, o Brasil nunca teve. Enfim. Próxima regra é trust, não é necessariamente um aumento ou criação de novo tributo, mas a lei, essa medida provisória, ela traz um esclarecimento de que os trusts constituem figuras transparentes para fins tributários. Ela não inovou aqui, o que eu acho que é bom, aliás. Ela segue um pouco a linha que tinha sido permitida pelo fisco na ocasião da lei de repatriação, RET, lá em 2016. Muitos contribuintes já seguiam essa forma, a depender do tipo, do tipo do trust. Mas, assim, talvez ela facilite uma retomada de uso de trust como instrumento de planejamento patrimonial e sucessório, porque havia muita dúvida aqui, volta e meia, na falta de regulação da tributação dos trusts, volta e meia saía algum precedente, normalmente casos isolados, mas a gente tem exemplos específicos, né? Específicos, isolados, mas a gente tem exemplos, né, por parte do fisco federal, fisco estadual, jurisprudência judicial, casos isolados, mas que sempre deram repercussão no mercado. Me lembro aqui uma conversa que a gente teve em 2020, aqui no meio da pandemia, um pronunciamento que houve do fisco federal, muito casuístico, sobre o trust, mas que deu uma grande movimentação, e a cada susto desse, aquele veículo se torna começa a ser visto com mais ceticismo, né? Talvez agora essas regras venham para esclarecer, e eu acho que isso é positivo. Quarto lugar, e essas novas regras podem corroborar a estratégia que já venham sendo utilizadas para estimar de declaração de imposto de renda. Quarto lugar, atualização do valor de bens detidos no exterior, que já constem da declaração do imposto de renda da pessoa física, né, em relação a 31 de dezembro de 2022, portanto, cuidado. Ou seja, que estão sendo declarados agora. Né? Isso é um programa especial, voluntário, optativo, a pessoa pode escolher, não precisa valer para todos os bens no exterior, pode escolher só para alguns deles, mas para atualizar o valor para o valor de mercado, pagando a diferença a uma alíquota de 10%. Particularmente eu acho alta, mas vamos ver qual vai ser a receptividade disso no mercado. Esse pagamento deveria acontecer até o final de novembro desse ano, sujeito a uma regulamentação que ainda vai ser baixada. E a gente não tem ainda... Bom, isso não é a primeira vez que é proposto, já teve projeto de lei no passado, recente, em 2021. Até o 2337. A 2337, prevendo uma alíquota de 6%. Né? Enfim. E, em último lugar, tiveram algumas revogações de regras para tributação de ganhos de capital em situações internacionais, vou chamar assim genericamente. Quem adquiriu bens na qualidade não residente, veio morar aqui no Brasil e apura ganho na venda desses bens. Para quem adquiriu bens com rendimentos auferidos originariamente em moeda estrangeira, eu acho que talvez a gente tente trair aqui num grau de minúcia que fuja um pouco do tema de declaração de imposto de renda, mas só para saber que tem alguns penduricalhos, vamos chamar assim, além daqueles temas principais que estão sendo mais debatidos no jornal. Então é muito importante a pessoa que tenha patrimônio com conexões a situações internacionais se aconselhar, estar atento para ver se aquilo tem repercussão na sua realidade individual. Legal. Perfeito. Bom, estamos chegando ao fim aqui. Nosso tempo tá. Já passamos aqui quase 5 minutos do tempo. Desculpa, me deixam falar, bota eu vou falando aqui. Eu ficaria conversando aqui o dia inteiro, porque tem assunto para bastante coisa. Mas queria te agradecer de novo, mais uma vez, por você estar aqui com a gente. Eu acho que foi ótimo esse bate-papo. Tenho certeza que os nossos clientes vão aproveitar bastante as informações que a gente discutiu aqui e vai ajudar muito nesse processo não só de preenchimento das declarações, da questão das regras tributárias, mas eu acho de uma maneira geral para toda organização patrimonial que a gente sempre diz aqui que é muito importante que isso seja feito. Então, de novo, obrigado, irmão. Gabriel, obrigado também por estar aqui comigo. E vamos terminando aqui o nosso Wealth Planning Connection de hoje. Enorme satisfação, eu que agradeço novamente, sempre um prazer estar aqui, agradecer também aos nossos ouvintes, recomendar paciência, cuidado e atenção na declaração de imposto de renda e atenção ao prazo, que até o final de maio. Obrigado, irmão. Obrigado, gente. Até logo. Até logo.